Eu podia sim ter mudado, ter modificado essa história, mas eu não tive coragem. E quando falta coragem, nem adianta ter vontade. Eu sempre tive o sonho de viver um grande amor. Aquela coisa de príncipe encantado, de contos de fada, sabe? Eu queria sentir aquele friozinho na barriga, só de ouvir a voz de alguém. Eu queria um amor que fosse para a vida inteira. Eu cresci no interior, tive uma infância, uma adolescência tranquila. Só que aí eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Já com 12 anos eu tinha que conciliar a escola e o trabalho também. Com os 14 anos eu comecei a sair para os bailinhos, para as festinhas. Conheci alguns meninos, até namorei, mas nada sério. Até eu fazer 18 anos. Com 18, em 1997, a minha vida mudou para sempre. Nessa época eu comecei a trabalhar numa casa de shows. E foi ali que ele, num dia qualquer, me pediu uma cerveja. Eu coloquei no balcão sem nem prestar muita atenção, só que ele segurou na minha mão e olhou bem fundo nos meus olhos. Eu não estava esperando por aquilo e meu coração disparou tanto, a minha boca ficou seca na hora e parecia até que a música tinha parado. Eu não conseguia tirar a minha mão da dele. Ele estava ali, na minha frente, me olhando de um jeito que nunca ninguém tinha me olhado na vida. Desculpa, mas eu não consigo mais soltar sua mão. Qual é seu nome, hein? É a Adriana, e o seu? É Henrique. Você trabalha aqui, né? Será que mais tarde a gente poderia tomar alguma coisa juntos? Sei lá, pra gente conversar um pouco, se conhecer melhor, quando você tiver que sair daqui. Olha, eu não consigo parar de olhar pra você. Desculpa até, mas você deve me achar um maluco, né? Mas é verdade. Vamos conversar um pouco hoje? Eu preciso te conhecer melhor. Eu fiquei toda nervosa, né? Tava atrapalhada, paralisada. Aquele olhar... Nossa. Aquele olhar eu nunca vou esquecer. Impressionante, mas... A partir daquele dia, a gente nunca mais se desgrudou. Eu me apaixonei completamente pelo Henrique e ele por mim. Ele me fazia rir, me dedicava músicas românticas, me tratava com tanto carinho. Nosso primeiro beijo foi um verdadeiro sonho. Eu sentia o meu corpo flutuar, sabe? Era isso que eu sentia. Era essa sensação que eu buscava, que eu tanto queria na vida. Era com isso que eu sonhava. Para mim, tudo foi muito intenso, intenso demais. Eu já sabia que o Henrique era o homem da minha vida, eu tinha certeza disso. Era com ele que eu queria me casar, ter filhos, eu queria envelhecer ao lado dele. Foram 9 meses amando sem medo, acreditando que nós tínhamos nascido um para o outro. Até que um dia uma amiga falou que precisava falar muito sério comigo. A cada palavra que saía da boca dela, eu via o meu sonho se desfazendo bem diante dos meus olhos. Aquilo me destruiu. Meu coração ficou partido em milhões de pedaços. A minha amiga estava ali, me dizendo que o Henrique já tinha uma outra pessoa. Um relacionamento sério. E que quando ele chegava para me ver, ele tirava a aliança que ele usava com outra e escondia essa aliança. Claro que primeiro eu cheguei a pensar que fosse uma mentira. Eu achei que era até inveja dela. Aquilo não podia ser real, não tinha como. Eu estava 9 meses com o Henrique, como que eu não ia perceber isso? Mas era verdade. Era tudo verdade. O Henrique era noivo. Noivo. O meu mundo desmoronou quando eu soube. Eu amava tanto ele, amava demais para encarar que ele me enganava desse jeito. Eu queria encontrar desculpas para tudo aquilo. Era duro demais para mim admitir que eu estava sendo traída. Admitir que ele ia se casar com outra. Eu só queria que tudo aquilo fosse uma mentira. Só que não era, né?
Naquela mesma noite, eu me encontrei com o Henrique e 1000 coisas passavam pela minha cabeça. O meu coração, ele estava querendo sair pela boca. Eu sentia que a qualquer momento eu ia ter um ataque, sabe? Eu falo ou não? Ou melhor, o que eu falo? Eu não sabia nem como começar aquela conversa, sei lá. Eu queria que ele me contasse. Ou não, né? Eu acho que a grande verdade é que eu tinha medo de perder o grande amor da minha vida, é isso. Apesar de tudo, apesar da mentira, eu estava com mais medo de perder o Henrique. Eu olhava para ele ali, do meu lado, sem nem sonhar que eu sabia de tudo. Ele me tratava tão bem. Sério, ele sempre foi um cavalheiro comigo, gentil, amoroso. Como ele podia ter uma outra mulher? Como? A gente estava tão apaixonado um pelo outro e eu sentia isso, sabe? Não era invenção da minha cabeça, eu sentia uma conexão entre a gente. Eu tentei, eu juro. Eu juro que eu tentei confrontar o Henrique, só que simplesmente as palavras não saíam. Adriana, nossa, mas que cara é essa? Você tá estranha. Tá tudo bem? Eu tô bem, sim, eu tô... Sei lá, eu acho que eu tô um pouco cansada, é isso. Eu trabalhei demais, eu acho. E você, tá bem? Tem alguma novidade? Quer me contar alguma coisa? Sei lá. Meu Deus do céu, como assim, Adriana? Que papo estranho. Se abre comigo. Abre o jogo. Fala às claras. Eu não tenho nada pra falar, não. O que é que você tá querendo dizer com isso, hein? Fala. Fala tudo. Eu tô aqui pra te ouvir. Eu desconversei e acabei deixando pra lá. Eu queria falar. Eu queria perguntar por que ele estava fazendo isso. Mas eu não conseguia de jeito nenhum. Eu amava demais o Henrique, eu amava tanto, sei lá, que a ponto de não conseguir enfrentar aquela situação de frente do jeito que eu precisava enfrentar. Eu comecei a criar 1000 coisas na minha cabeça. Eu queria entender o que é que ele sentia por mim, o que é que ele queria comigo, afinal de contas. A gente estava junto há 9 meses, mas eu ainda não tinha me entregado para ele. Eram muitos carinhos, eram beijos, mas eu ainda não tinha coragem de ir para a cama com ele. No meio daquela confusão toda de sentimentos, eu resolvi que eu queria ter a minha primeira vez com o Henrique naquele dia. Foi um momento tão lindo, sem culpa, sem medo, sem pensar no amanhã. Ele foi tão carinhoso, ele foi tão delicado comigo que cada vez mais eu tinha certeza que ele me amava. Não importava o resto, eu me sentia a verdadeira amada nos braços dele. Eu sei, era errado, mas o que eu sentia por ele me fez cometer erros, me fez fazer coisas sem pensar. Simplesmente os dias foram passando e eu fui ficando cada vez mais incapaz de tirar toda a história limpa. A gente tinha dado outro passo e eu não tinha coragem de falar. Eu acho que quase ninguém ia conseguir fazer o que eu fiz. A grande maioria das pessoas ia tirar satisfação, ia terminar. Quem ia conseguir ficar com alguém sabendo que ele tem outra pessoa? Quem? Mas eu escolhi me calar. Eu me calei porque eu tinha esperança de que um dia ele me contasse tudo. E principalmente que ele me escolhesse para ficar com ele. Mas o tempo foi passando, e eu me perguntava: por que você não fala de uma vez? Por que você aceita isso? Por que você deixa ele te tocar mesmo sabendo de tudo? No fundo eu tinha medo de falar, de jogar tudo no ventilador e ele acabar indo embora. Eu era a menina boba do interior que se apaixonou. E para ele eu poderia ser só um passatempo, uma conquista, sei lá, uma diversão também. Mas a verdade era que eu o amava demais para fazer todas essas perguntas. Eu amava tanto, a ponto de não conseguir enfrentar a verdade. Eu sei que muita gente ela deve estar me julgando, né? Por tudo que eu fiz. Mas eu era tão ingênua, cega e totalmente apaixonada, né? Estar com ele para mim já era suficiente.
Ele falava de casar comigo, ele dizia como seria a nossa festa, que ele ia até tocar para mim, falava dos nossos filhos que viriam um dia. Olha, foi um mês de tanta agonia. Um mês guardando aquilo dentro de mim, até que ele acabou com tudo. Acabou com tudo sem dar maiores explicações. Adriana, sabe o que é? Eu preciso muito te falar uma coisa. Olha, como é que eu vou explicar? Eu acho que é melhor eu não ficar mais com você. Eu não posso ficar mais com você. Eu não quero te fazer mal, entendeu? Espero que você me entenda. Nós somos jovens ainda e nós temos uma vida inteira pela frente. A questão é que eu não posso e eu não quero atrapalhar a sua vida. Não. Henrique. Não, pelo amor de Deus, Henrique, como assim? O que você está falando? Peraí. Escuta, eu te amo, não faz isso comigo. Me conta, vai, eu quero ouvir. Por que você quer ir embora? Me conta. Adriana, só olha aqui pra mim. Olha pra mim e tenta me entender. Acredita no que eu tô falando. Eu não posso mais ficar com você. Você vai ficar bem. Você vai amadurecer, vai ser bem-sucedida, tenho certeza. A gente vai seguir nossas vidas assim, cada um com a sua. E daqui a alguns anos a gente vai se reencontrar. E aí, quem sabe? Aí a gente pode ficar junto, mas deixa o tempo cuidar disso. Agora eu preciso ir. Tenta entender. E me perdoa. Eu fiquei em choque. Em choque. Completamente sem fala. Eu pensei que ele ia me escolher, eu pensei isso. Eu pensei que ele só precisava de um tempo para ter coragem. Eu pensei que ele ia abrir o jogo. Mas não foi isso. Não foi. Ele terminou comigo. Ele terminou e nem teve a decência de me falar o motivo. O Henrique me abraçou forte. Ele me deu um beijo longo. E foi embora. Eu não podia acreditar. Eu estava vendo o homem da minha vida indo embora. Eu saí correndo, sem rumo. Eu comecei a chorar desesperada. Eu andei quase, sei lá quantos quilômetros para chegar em casa. 1000 coisas passavam pela minha cabeça. Mas eu não conseguia aceitar. Aquilo era a minha vida, os meus planos. Eu não podia abrir mão deles desse jeito, eu não podia. Eu cheguei em casa desnorteada, ensopada pelas lágrimas. Eu entrei no banho de roupa e tudo e eu fiquei ali, sentada, sentindo uma dor que eu não desejo para ninguém. Enquanto a água caía, eu ficava pensando no que eu podia fazer, ou no que eu podia ter feito de repente. Será que se eu contasse que eu sabia de tudo, as coisas poderiam ter sido diferentes? Será? Quando o Henrique me deixou, eu parei de viver. Os dias seguintes não foram fáceis. Eu não ia mais trabalhar, eu não comia. Eu só chorava. Eu dormia e acordava chorando. Eu fiquei fraca. Eu passei a ter tonturas, eu vomitava. E aí veio o grande finale. Eu descobri que eu estava grávida. Parece coisa de novela, né? Mas não era, não. Era a minha vida acontecendo, a minha vida. Eu estava grávida de alguém que foi embora. Não me faltava mais nada, né? Foi, claro, um misto de alegria. Só que também tinha desespero. Eu simplesmente não sabia o que fazer da vida. Mas eu queria de qualquer jeito encontrar o Henrique para avisar que nós seríamos pais. Só que eu também tive medo dele achar que era mentira. Ou que tinha engravidado de propósito, né? Então, mais uma vez, eu tive medo. E eu pedi para que ninguém contasse para ele. Eu decidi que eu teria aquele bebê sozinha. Era isso. Era só isso que me restava. Eu ia cuidar do fruto do nosso amor. Sozinha. Acontece que há semanas eu não comia, eu não me cuidava e, infelizmente, eu não mudei a tempo. Eu acabei passando por uma outra dor.
Eu perdi o nosso filho. Como se já não bastasse perder o meu amor, eu perdi também o nosso bebê. Será que isso era algum tipo de castigo para mim? O que é isso? O que era isso tudo que eu passava? O que era tudo aquilo? E mesmo nos momentos de maior dor, eu ainda pensava que eu só queria o Henrique do meu lado. Eu queria, era isso que eu queria, ponto final. Eu queria, mas ele não. Ele foi viver a vida ao lado de quem ele escolheu. E eu vivi remoendo as dores desse amor por muito tempo. Demorei demais para aceitar, para digerir tudo aquilo. Foi duro, sabe? Eu cheguei a procurar por ele, eu liguei para ele, pro pai dele, mas aí ele foi sumindo, deixando de atender. E eu fui obrigada a seguir em frente. Depois de muito tempo eu acabei me casando, eu tive os meus filhos, que são tudo para mim, mas até hoje eu fico me perguntando como teria sido a vida ao lado do Henrique. Faz 22 anos que tudo aconteceu e eu ainda penso em nós. Ai, quantas coisas eu posso ter perdido simplesmente por ter sido fraca, por não ter tido coragem. Mas saber como tudo teria sido se eu tivesse tido coragem, se eu tivesse tirado tudo a limpo e lutado pelo Henrique. Se eu não tivesse me calado. É louco, né? Mas o amor é assim. Eu acho que eu vou levar isso comigo para sempre. Sempre com uma grande dúvida e com aquela pergunta para sempre no meu coração. E se eu tivesse feito tudo diferente? O amor verdadeiro não morre, ele não se apaga. E o meu, eu tenho certeza que sempre foi de verdade.